Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 19 de janeiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre mais informações do que aconteceu na região de Ishikawa-ken afetada pelo terremoto no dia 1º de janeiro e depois na centena de outros terremotos que aconteceram até o momento. Hoje a gente teve mais 2 tremores significativos e a gente vai falar para vocês um pouco mais sobre o que está acontecendo nessa região. Mais informações também sobre uma bomba nuclear que foi lançada no mar do Japão e poderia até ter causado um pequeno tsunami. Ameaça da Coreia do Norte, a gente vai explicar mais detalhes para vocês sobre o que está acontecendo nesse momento, e um acidente gravíssimo envolvendo um veículo de pequeno porte no Japão e 2 caminhões, deixou um veículo totalmente destruído e 2 pessoas mortas. Então a gente vai trazer mais informações além dessas, então aproveita, já fica até o final do vídeo e clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo também, caso você tenha interesse de assistir conteúdos como esse todos os dias. Então, vamos lá. Primeira notícia, realmente é preocupante. Não é repetição. Na verdade, repetição de um tremor, mas o tremor, ele é relativamente recente. Na tarde de hoje, a gente teve 2 tremores de magnitude 4 e 4.1 e que tremeu bastante, mais uma vez, na região de Noto. Noto, Wajima e Suzu são 3 cidades que estão sendo duramente impactadas pelo terremoto. E dessa vez, a gente vai trazer para vocês, ainda no conteúdo de hoje, toda a questão da cobertura de que aconteceu com relação à quantidade de mortos, casas destruídas, pessoas gravemente feridas, pessoas que tiveram que evacuar as cidades. Então a gente vai passar um relatório para vocês completo sobre essa situação, que, como vocês podem ver, foi muito dura. Os resgates praticamente já se encerraram e agora os destroços precisam ser realmente aí removidos. Só que quando a gente fala de destroços, a gente tem edificações extremamente grandes e incêndios de grandes proporções que aconteceram deixaram bairros praticamente totalmente destruídos. Ou seja, uma situação muito complicada que vai muito além da quantidade de mortos ou feridos. O dano de bilhões de dólares causado nessa região é quase irreparável. Uma situação muito delicada em que pelo menos 19 estradas tiveram interrupção parcial ou total. Muita gente ficou isolada depois desses acontecimentos e, obviamente, a situação está ainda muito crítica. A gente vai trazer para vocês no segundo bloco já mais informações, então, sobre a cobertura completa, mas antes a gente vai passar aqui o recado rápido da GSI Travel, que é a melhor agência do mercado para vocês que estão procurando passagens aéreas para o mundo inteiro, mas principalmente, por exemplo, do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Aproveite as promoções que realmente elas passam. Você que não está satisfeito com a situação do Japão, não tem problema. Tem passagem aérea promocional ainda para embarque imediato. Então aproveite as oportunidades com Air France, KLM a partir de 199 mil ienes ou 6.798 reais. Para que pagar mais caro se você pode ter o melhor serviço do mercado, as condições flexíveis de pagamento que caibam no seu bolso e, além disso, realmente um serviço de qualidade. Então, manda mensagem, WhatsApp, DDD 11 930 30 0101. Se estiver no Japão, coloca mais 55 na frente, atende o Brasil e o Japão também. E agora, a gente vai falar para vocês sobre a questão dos danos que aconteceram em função do terremoto até o momento. Tem muita informação realmente importante. A primeira delas é com relação à frequência que esse tipo de fenômeno acontece. Uma vez a cada 4.000 anos, uma vez a cada 1.000 anos, os especialistas apontam para que um evento, por exemplo, como esse, em que na cidade de Wajima a gente teve os recifes costeiros aumentando em 4 metros. Essa não é uma situação normal, definitivamente. Como vocês podem ver, olha a altura. O homem tem praticamente 1,80, então você pega
multiplica por 2, essa foi a elevação dos recifes costeiros, que não para de subir, ainda continua se elevando. Além disso, uma região da costa ali, por exemplo, do distrito de Michichita, em Uadima, ele acabou sendo elevado. Então, a parte da costa que ficava, digamos, debaixo do mar, ela acabou se elevando ao nível do mar e, consequentemente, vocês podem ver essa parte de areia aumentou, avançou cerca de 4 metros, expandindo aí uma área que estava antes no fundo do oceano, ou seja, mais uma situação, claro, diferente daquilo que a gente tinha observado há poucos dias atrás. Além disso, em termos de estradas, a gente teve 19 estradas que foram totalmente interrompidas ou parcialmente. A grande maioria das estradas impactadas está na região da costa ali, né, dessa parte de Ishikawa-ken. Então, como vocês podem ver, realmente tem muito a ver com o tremor, mas também tem a ver com o tsunami e, consequentemente, com outros problemas como a costa, que teve ali vários desabamentos e problemas também de rachaduras extremamente grandes. Então, realmente, muitos problemas que foram causados, né? Regiões que ficaram isoladas também próximo da costa. A gente teve 4 regiões que ficaram totalmente isoladas e uma na região montanhosa também. E quando a gente fala de registro de mortos, a gente tem aí cerca de um pouco mais de 200 casos, né, confirmados de mortes, sendo que a grande parte aconteceu na porção de Uadima e Noto, né, e uma outra parte também significativa em Suzu e arredores. Então, são 232 mortes confirmadas, uma situação que, como vocês podem ver, é um número que vem subindo dia após dia, mas agora, desde o dia 17, não tem subido mais. Ou seja, tem chegado à estabilidade do ponto de vista de mortes, porque a gente não está mais encontrando também aqueles que foram desaparecidos e então os dados já foram confirmados, aí, infelizmente, como óbitos, né? Grande maioria relacionada ao desastre, né? Então, obviamente, uma situação muito difícil. E quando a gente fala de pessoas que ficaram gravemente ou feridas de uma forma geral, a informação é de 1.061, ou seja, realmente muita gente teve ferimentos, inclusive muitas delas graves. E algumas dessas pessoas que tiveram ferimentos graves, como uma da criança que morreu muito jovem, ela estava com ferimentos de queimaduras decorrentes de um bule que acabou caindo em temperatura de ebulição com a água na região da perna e acabou gerando queimaduras aí de 3º grau e gerando aí problemas que acabaram não sendo curados, né? Até por conta do isolamento na região. Em termos de casas, o impacto foi muito significativo. Mais de 30 mil edifícios e casas foram afetados, seja com rachaduras, destruição total ou parcial. Então, muita gente não pode mais voltar para suas casas justamente porque elas não estão mais lá ou estão praticamente em condições inabitáveis, né? E, como vocês podem ver, a grande maioria se encontra na região de Uadima, Suzu, através aqui, tá em kanji, tá em japonês, mas a gente está aqui traduzindo para vocês. Em termos de evacuação, que é uma informação importante também, a gente tem um dado que vai diminuindo cada vez mais, mas a gente tem ainda cerca de 10 mil pessoas que ainda estão vivendo nos abrigos temporários. É isso, o total aí de 13.934 pessoas aqui que foram forçadas a viver nos locais justamente de abrigo e que ainda se encontram nas vilas de Ishikawa ou foram transferidos para outras regiões. Lembrando que alguns estudantes foram remanejados para outras regiões do Japão para darem continuidades justamente aos estudos, né? E evacuação secundária, que foi utilizada também hotéis, pousadas, a gente teve aí o volume de quase 2.000 pessoas. Ou seja, esse é o resumo da NHK com relação aos destroços e os problemas causados até o momento pelo terremoto que afeta o Japão desde o dia 1º de janeiro. Lembrando que os dados eles podem se alterar nos próximos dias, mas é improvável
que aconteça uma elevação, uma piora do problema. Existe um alerta, sim, de repetição do terremoto com a magnitude acima de 5, que poderia, sim, causar muitos problemas, além dos quais já existem na região. Porém, ainda não se tem certeza se isso vai acontecer ou não. Agora, então, a gente vai falar sobre a situação ali que está acontecendo no Japão. A gente teve um acidente em uma estrada e que a gente fala, e aconteceu inclusive perto da onde a gente mora, aqui na região de Kobe, Higashinada, em que 2 caminhões colidiram, só que tinha um carro no meio. Um carro de pequeno porte, num K-Type, né, que é um veículo que é pequeno, aqueles do estilo Daihatsu, né, que inclusive foram impedidos de circular. Como vocês podem ver, deixa eu trazer aqui novamente as imagens para vocês, do momento exato que a gente teve aqui o acidente, e olha só como ficou o veículo K-Type, irreconhecível, né? Ficou totalmente esmagado. E quando a gente fala de teste de segurança, não é só, obviamente, para resistir impacto em colisão frontal, mas também, obviamente, numa colisão que acontece, por exemplo, entre 2 veículos, né? E nesse caso, os 2 caminhões não foram afetados, mas o carro do meio ficou totalmente destruído. Parece um pedaço de papel, né? Esmagado, né? Então, realmente, infelizmente, 2 pessoas morreram que estavam justamente no interior do veículo e, claro, as apurações das causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Aconteceu hoje à tarde no Japão. A gente não tem tanta informação ainda sobre o ocorrido. E agora, uma informação muito importante, até para o desenvolvimento da Agência Aeroespacial do Japão, a JAXA, né, que anunciou aí que vai descer na Lua a partir da meia-noite do Japão, ainda vai fazer transmissão ao vivo disso. Então vocês que têm curiosidade, né, NHK vai estar transmitindo ao vivo e também em alguns canais, como o próprio da Agência Aeroespacial do Japão, vocês vão poder ver imagens exclusivas da Lua, que estão sendo trazidas ali diretamente pelo Japão. Então, curiosidade, fica disponível a informação para vocês. E os problemas no partido político do Japão não acabam. Na verdade, parece que estão só começando. A turbulência no Partido Liberal Democrata, que é o maior partido do Japão, que atualmente governa o país, parece não ter fim. Em novo ato, o primeiro-ministro do Japão, que é líder de uma das facções do governo, que são divisões internas, ele dissolveu a sua facção, ou seja, como se não fizesse mais parte do conjunto de facções ou do próprio LDP. Além disso, uma outra facção muito grande também dissolveu-se, ou seja, a tendência a partir de agora é que haja uma descentralização dos partidos políticos que atualmente governam o país. Dentre elas, a gente tem a simbólica facção do Abe, que era governada pelo Shinzo Abe até pouco tempo atrás, antes dele falecer, né? E aí a gente tem uma situação em que o governo atual está se fragmentando, ou seja, pode ser, segundo especialistas políticos, uma manobra para que o Japão faça um processo ali de que a oposição comece a receber mais pessoas dentro do, digamos, do equivalente a deputado federal, Senado, no Japão, para que nas próximas eleições, que serão indiretas, eles possam reeleger, por exemplo, aquele que é líder da facção, no caso Kishida. Então, é uma situação que está acontecendo no Japão, claro, crise política totalmente instaurada e quase que incontrolável, mas você que acompanha a situação que acontece no Japão, é importante você saber aí as movimentações que acontecem nesse momento. E a gente vai passar mais detalhes sobre esse assunto amanhã, mas hoje a gente precisa trazer esse caso de assassinato cruel que aconteceu em Tóquio. Um casal foi cruelmente assassinado por uma mulher de nacionalidade filipina, né, que tem 30 anos de idade e acabou assassinando um casal de 50, por volta de 50 a 52 anos, do seu ex-namorado, ou seja, pais do ex-namorado em Tóquio. Uma situação parecida até com aquele caso de pena de morte que a gente anunciou ontem, em que o jovem de 19 anos foi condenado à pena de morte há 2 anos atrás, foi condenado recentemente, depois de assassinar cruelmente os pais da sua ex-namorada,
digamos, uma situação bem parecida por sinal. Então, delicadíssima a situação nesse momento. A gente vai trazer mais detalhes da cobertura completa para vocês no vídeo de amanhã. E agora para vocês aí que estão no Japão ou no Brasil buscando oportunidades de emprego, emprego nesse momento, empregos no Japão, então para descendentes de japoneses até a terceira geração, com custo zero. Não perca a oportunidade para poder ir para o Japão com passagem paga. Você que tem reentry em mãos, você que tem aí a possibilidade de embarque imediato até o final de março, não deixa de conferir as melhores oportunidades que existem no momento. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem, DDD 11 930 30 0101, a GSI Work, a melhor agência do mercado, disponível para vocês, oferecendo os melhores empregos do Japão. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre Japão.